Em uma noite de maio de 1888, na fazenda Boa Esperança, município de Valença, província do Rio de Janeiro, o ex-escravo Domingos Bento dos Santos entra no quarto do casal com a Lei Áurea recém-assinada numa mão e um facão de cortar cana na outra, e corta a garganta do antigo senhor, enquanto a sinhá moça assiste imóvel, olhos arregalados, sem soltar um grito. Mas o que levou a esse ato extremo? E qual foi o destino final dessas pessoas? O que aconteceu nos detalhes desse caso é o que você vai descobrir hoje. Eu sou Carlos Mota, historiador e pesquisador das origens esquecidas do Brasil. Hoje, você vai conhecer mais uma história real que marcou o país e que quase foi apagada dos registros oficiais. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. Assim, mais pessoas poderão descobrir essas histórias que o tempo tentou calar. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Estamos no Vale do Paraíba Fluminense, final do século XIX, coração pulsante do café que enriqueceu o império e sustentou a corte no Rio de Janeiro. A fazenda Boa Esperança, com suas 3 léguas de terra vermelha, pertencia ao coronel Epaminondas de Alcântara e Menezes, cismeiro descendente de bandeirantes, homem de bigodes cerrados e fama de implacável. Casara-se por conveniência com Dona Clarice de Albuquerque, filha única de outro morgado de campista, moça de beleza celebrada até na capital, pele de leite, olhos verdes e educação francesa. Na fachada, o casamento perfeito da elite agrária. Na senzala, outro mundo. Lá vivia, desde 1879, Domingos, trazido ainda menino da Bahia por traficantes internos após a proibição definitiva do tráfico atlântico. Alto, de ombros largos, cicatrizes tribais no peito, Domingos era escravo de ganho. De dia trabalhava na forja ou na roça. À noite saía para vender seu trabalho nas vilas e arrecadava o jornal, que entregava religiosamente ao senhor. Epaminondas justificava a compra dizendo que precisava de um negro forte para a ferraria. Mentia. Desde a primeira vez que viu Domingos sem camisa, martelando o ferro em brasa, algo se rompeu dentro do coronel. Um desejo que ele nem sabia nomear, que a igreja chamava de pecado nefando, punido com fogueira em outros tempos. As noites na Casa Grande eram frias. Clarice dormia no quarto de casal, cercada de imagens de santos e frascos de água de colônia. O coronel, porém, levantava-se em silêncio, vestia apenas o camisolão de linho, descia a escada de peroba rangente e atravessava o terreiro escuro até a tulha dos fundos da senzala. Lá, trancava a porta com um cadeado grosso, e pela primeira vez na vida, ajoelhava-se diante de outro homem. Domingos, no início, aceitava calado. Sabia que resistir era morrer. Mas com o tempo o ódio se misturou a algo mais complexo. O poder de fazer o senhor se humilhar, de ouvir o homem que mandava chicotear os outros implorar por seu toque. Na tulha fedendo a farinha e mofo, nascia uma relação que invertia, por algumas horas, toda a ordem escravista. Clarice percebeu primeiro pelo cheiro. O marido voltava para a cama com odor de suor masculino, de terra, de algo animal que não era dela. Depois vieram os atrasos, as desculpas frágeis, os olhares que Epaminondas lançava a Domingos durante o jantar, quando o escravo servia o café na sala. Moça de leituras proibidas, tinha escondido exemplares de Madame Bovary e poemas de Baudelaire trazidos por um primo carioca. Clarice não era ingênua. Entendeu tudo. Primeiro sentiu raiva do marido. Depois, coisa pior, ciúme do escravo. Tentou seduzi-lo numa tarde de chuva, quando Epaminondas fora à vila assinar papéis. Chamou Domingos ao quarto de costura. Disse que precisava de ajuda com um baú pesado. Quando ele entrou, trancou a porta e deixou cair o chambre, revelando o corpo que fazia os rapazes de Valença suspirarem nas missas. Domingos olhou-a nos olhos, frio, e disse apenas: "Sinhá, eu pertenço ao senhor. Só a ele." A frase foi um tapa. Clarice saiu do quarto tremendo de ódio. Naquela noite, jurou vingança. Começou a reunir provas. Guardava lenços manchados. Anotava horários. Subornou a mucama velha para espiar. Planejava denunciar tudo ao vigário de Valença, homem rígido que já mandara queimar livros imorais em praça pública. Um pecado nefando entre senhor e escravo seria escândalo suficiente para destruir a família Alcântara. Epaminondas percebeu a mudança na esposa.
os silêncios cortantes, os olhares de desprezo. Uma noite, ao voltar da tulha, encontrou Clarice sentada na cama, vela acesa, segurando um rosário como se fosse uma arma. Ou ela abria a boca e arrastava todos para o abismo, ele à desonra, ela ao convento, Domingos ao tronco ou à morte, ou aceitava uma proposta que nem o diabo ousaria sussurrar. O coronel falou baixo, voz rouca de quem já não dormia há semanas. Eu alforrio o Domingos amanhã mesmo. Dou-lhe um pedaço de terra e o nome de homem livre. De dia ele será teu marido perante o mundo. Tu o exibirás nas festas, nas missas, como prova da minha bondade cristã. De noite ele volta para mim. E tu calas a boca para sempre. Clarice riu. Um riso seco, de quem acaba de perder a última ilusão. Aceitou. Não por medo, por vingança. No dia seguinte, diante do tabelião de Valença, Epaminondas assinou a carta de alforria de Domingos Bento dos Santos. Deu-lhe um terno usado, um cavalo manco e o direito de morar na casa grande, no quarto de hóspedes ao lado do casal. A notícia correu o vale como pólvora. O coronel Alcântara, homem de coração generoso, libertara seu melhor escravo antes mesmo da lei. Começava o teatro mais cruel que aquelas terras já viram. Se você está chocado até aqui, deixe o like agora para eu saber que devo continuar essa história até o fim. Porque o que aconteceu depois, quando a Lei Áurea chegou à Fazenda Boa Esperança, ninguém jamais contou por inteiro. A Fazenda Boa Esperança nunca mais foi a mesma depois da alforria falsa de Domingos. De dia, o solar exibia a cena perfeita para os visitantes. O coronel Epaminondas recebia os comendadores na varanda, charuto aceso, falando em toneladas de café embarcado para Santos. Ao seu lado, Dona Clarice, leque de marfim na mão, sorria com os lábios fechados enquanto Domingos, agora de casaca escura e colarinho alto, era apresentado como meu ex-escravo, hoje quase da família. Nas missas de domingo em Valença, o trio sentava-se no mesmo banco, de jacarandá. O vigário, Padre Ambrósio de Freitas, elogiava do púlpito a caridade cristã do coronel Alcântara, exemplo para toda a província. Quando a hóstia era erguida, Clarice cravava as unhas na palma da mão, até sangrar. Domingos mantinha os olhos baixos, como sempre fizera, mas agora por outro motivo, escondia o desprezo. À noite o jogo mudava. Depois que as velas se apagavam e os escravos eram contados na senzala, Domingos descia do quarto de hóspedes em silêncio, atravessava o corredor e batia 3 vezes na porta do casal. Epaminondas abria imediatamente, já sem camisa, olhos febris. Clarice virava-se para a parede, fingindo dormir, enquanto os 2 homens iam para a tulha ou para o quarto de ferramentas ao fundo do pomar. O acordo era claro. De dia Domingos possuía a sinhá em público. À noite pertencia ao senhor em segredo. Mas Clarice nunca permitiu que ele a tocasse de verdade. No quarto de casal, quando o coronel viajava para o Rio vender café, ela trancava a porta e colocava uma cadeira embaixo da maçaneta. Domingos dormia no chão do corredor, como um cão fiel que já não sabe para quem late. Os outros escravos percebiam tudo. Na senzala, cochichavam que Domingos era o favorito do senhor, mas agora favorito de um jeito pior. Os mais velhos, que lembravam da revolta dos malês em Salvador, olhavam-no com pena e raiva. Tu virou o brinquedo de branco, Domingos. Nem homem, nem escravo. Fantoche. Domingos ouvia e calava. Guardava cada palavra, cada olhar de desprezo, cada noite em que o coronel o usava e depois mandava voltar para o corredor. Guardava também o dinheiro, parte do jornal que ainda conseguia ganhar como ferreiro livre ia para um buraco debaixo da figueira brava, embrulhado em pano vermelho. Planejava fugir para o quilombo do Leblon ou para a corte, onde negros livres abriam barbearias e lutavam capoeira nas praças. Clarice, por sua vez, começou a beber conhaque às escondidas. Escondia a garrafa atrás dos livros franceses na biblioteca. Quando o álcool queimava a garganta, escrevia cartas que nunca enviava. Para a mãe em Campos, para o primo abolicionista no Rio, para a própria imperatriz, contando tudo. Depois rasgava os papéis e chorava sem barulho, mordendo o travesseiro para ninguém ouvir. Em 1885, nasceu a primeira rachadura grande. O coronel,
Envelhecendo e com ataques de gota, passou a exigir mais de Domingos. Já não bastava a tulha. Queria que o ex-escravo dormisse no quarto de casal, às vezes até na mesma cama, enquanto Clarice era mandada para o quarto de costura. Ela aceitou 2 vezes. Na terceira, surrou o marido com o cabo do rebenque na frente dos criados. A briga ecoou pela casa grande inteira. Epaminondas gritou que ela era apenas uma esposa de papel, que quem mandava era ele, que podia vendê-la para um convento de freiras em Minas se quisesse. Clarice respondeu que antes de ser enclausurada queimaria a fazenda inteira com todos dentro. Domingos assistiu calado, encostado na porta, e pela primeira vez sorriu de canto. No mês seguinte, o coronel levou Domingos ao Rio de Janeiro sob pretexto de comprar ferragens novas. Passaram 8 dias na capital. Hospedaram-se na Rua do Ouvidor, num sobrado discreto onde homens ricos pagavam por prazeres que não tinham nome. Epaminondas gastou uma fortuna em vinhos franceses e quartos fechados. Domingos voltou com um terno novo e um revólver escondido na mala. Enquanto isso, Clarice aproveitou a ausência para receber em segredo o doutor Miguel Soares, jovem advogado abolicionista que passava por Valença coletando assinaturas para a Confederação Abolicionista. Contou-lhe tudo, entre lágrimas e conhaque. O advogado prometeu ajudar, mas pediu provas escritas. Clarice mostrou as cartas rasgadas e os lenços manchados. Não era suficiente. Miguel beijou-lhe a mão e partiu, prometendo voltar. Em 1887 a crise do café já sangrava o Vale do Paraíba. Preços despencando, escravos fugindo em massa, quilombos crescendo nas matas de Paraíba do Sul. Epaminondas perdeu 2 safras seguidas por falta de mão de obra. Começou a beber cachaça pura no almoço. A gota piorou. Passou a andar de muleta, gritando ordens que ninguém mais obedecia. Domingos, agora, era quem de fato comandava a ferraria e os poucos escravos que restavam. Os feitores tinham medo dele. Sabiam que o coronel dependia do ex-escravo mais do que nunca. Numa tarde de outubro, quando Epaminondas tentou chicotear o moleque fugido, Domingos segurou-lhe o braço no ar. O coronel olhou nos olhos e não teve coragem de mandar soltar. Naquela noite, pela primeira vez, foi Domingos quem bateu na porta do coronel, e não o contrário. Entrou, trancou a porta e disse apenas: "O tempo tá mudando, senhor. O vento que vem do rio cheira a liberdade." Epaminondas, trêmulo, caiu de joelhos sem que ninguém mandasse. Se você está sentindo o peso dessa inversão lenta de poder, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque a próxima parte vai entrar no ano de 1888, quando a Lei Áurea chegou e o inferno se abriu de vez na Boa Esperança. O ano de 1888 amanheceu, quente e tenso, no Vale do Paraíba. Desde janeiro, as notícias corriam mais rápido que os tropeiros. A regente assinaria a abolição total. Nas vilas, negros livres tocavam sino antes da hora. Fazendeiros escondiam armas nas tulhas. Padres pregavam obediência em latim enquanto escondiam o medo nos olhos. Na Boa Esperança, o coronel Epaminondas já não saía da rede na varanda. A perna direita inchara como tronco de jaqueira. A gota o devorava vivo. Passava os dias olhando o terreiro vazio, onde antes 100 escravos cantavam na moenda. Agora restavam menos de 20, e todos sabiam que a lei vinha vindo. Domingos, porém, trabalhava mais que nunca. De madrugada consertava ferramentas para vender em Valença. De tarde treinava capoeira escondido atrás da capela velha. À noite contava o dinheiro do buraco da figueira. Já tinha o suficiente para comprar passagem de trem até a corte e ainda sobrar para alugar um quarto na cidade nova. Clarice parara de beber às escondidas. Bebia na mesa de jantar, olhando o marido nos olhos enquanto servia conhaque no copo de cristal. "Bebe, Epaminondas. Aproveita enquanto ainda é dono de alguma coisa." O coronel engolia o líquido e o insulto, sem responder. Em março chegou à fazenda um portador do Rio com uma carta selada. Era do doutor Miguel Soares, o advogado abolicionista. Dizia que a lei sairia em maio, no máximo junho, e pedia que Clarice fugisse imediatamente com ele para a capital. Oferecia casamento e proteção. Clarice leu a carta 3 vezes, queimou-a no fogão da cozinha e não respondeu.
Ela já não queria fugir. Queria ver o fim. No dia 13 de maio de 1888, domingo de sol forte, o sino da matriz de Valença tocou dobrado o dia inteiro. A Lei Áurea fora assinada. 13 de maio, 13 palavras que acabavam com 3 séculos de corrente. Na praça, negros livres dançavam lundu, brancos ricos fechavam portas e janelas. Na Boa Esperança, o coronel mandou abrir o último barril de cachaça e deu folga geral. Os poucos escravos que restavam pegaram suas trouxas e partiram pela estrada de terra, sem olhar para trás. Um deles, o velho Crispim, antes de ir, cuspiu no chão diante do senhor e disse alto: Deus tarda, mas não falha. Domingos não partiu. Ficou. Na segunda-feira, 14 de maio, Epaminondas chamou à sala de visitas. Estava pálido, barba por fazer, moleta caída ao lado da cadeira. Disse que a lei não mudava nada entre eles, que Domingos continuaria morando na Casa Grande, que o acordo permanecia. De dia com Clarice, de noite com ele. Tu é meu, lei ou não lei? Domingos respondeu apenas: a lei diz que não sou de ninguém, coronel. Depois virou as costas e saiu. Naquela mesma tarde, Clarice encontrou Domingos no pomar. Pela primeira vez os dois falaram sem ódio. Ela perguntou o que ele faria agora que era livre. Ele respondeu que primeiro cobraria o que lhe deviam. Ela sorriu, um sorriso triste, e disse que também tinha contas a acertar. Na noite de 15 de maio, a fazenda estava silenciosa como nunca. Sem escravos, sem cantigas, só o coachar das rãs e o vento nas bananeiras. Domingos tomou banho no rio. Vestiu a roupa mais limpa que tinha. Enrolou o facão de cortar cana num pano vermelho e guardou a carta da Lei Áurea dobrada no bolso do peito. Às 11 horas, subiu a escada da Casa Grande, sem fazer barulho. O corredor estava escuro. A porta do quarto do casal, entreaberta. Epaminondas dormia de bruços, roncando pesado, cheiro de cachaça e suor. Clarice estava sentada na poltrona ao lado da cama, de robe branco, cabelo solto, olhando para a janela como se esperasse alguém. Quando viu Domingos na porta com o facão na mão, não se moveu. Apenas sussurrou. Demorou. Domingos entrou devagar. A luz do luar entrava pela veneziana e desenhava listras no chão de tábuas. Ele parou ao pé da cama, tirou a Lei Áurea do bolso e colocou-a em cima do criado mudo, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Epaminondas acordou com o movimento. Abriu os olhos, viu o vulto alto, viu o facão brilhar. Tentou gritar, mas a voz saiu rouca. Domingos, meu negro, não faz isso. Domingos falou baixo, quase carinhoso. Eu nunca fui teu negro, senhor. Fui teu homem. E homem livre agora cobra o que lhe devem. O primeiro golpe foi na garganta. O segundo, no peito. O sangue jorrou quente, manchando os lençóis de linho que tinham vindo de Portugal. Epaminondas gorgolejou. Tentou agarrar o braço de Domingos, mas a força já se ia. Clarice não gritou. Ficou olhando, imóvel, até o último espasmo do marido. Quando o corpo parou de se mexer, ela se levantou, foi até o lavatório, molhou um pano e limpou calmamente o sangue que espirrara em seu rosto. Domingos guardou o facão, pegou a Lei Áurea de volta e disse apenas: agora a dívida está paga. Se você está sentindo o peso desse acerto de contas, pergunte-se: quem foi o verdadeiro monstro nessa história? Comente aqui embaixo sua resposta, porque a próxima parte vai mostrar o que aconteceu com Clarice e Domingos depois daquela noite de sangue. O dia 16 de maio amanheceu com o cheiro de sangue seco, impregnado, nas tábuas do quarto. Clarice abriu as janelas para que o sol entrasse e queimasse o fedor de morte. Depois chamou a mucama velha, única pessoa que ainda aceitava salário na Boa Esperança, e mandou preparar o caixão mais simples que houvesse em Valença. Não queria velório, não queria missa de corpo presente, não queria padre. O delegado de polícia chegou ao meio-dia com 2 soldados de linha. Encontrou Clarice sentada na varanda, leque fechado no colo, vestida de preto rigoroso, rosto limpo, olhar firme. Perguntou quem matara o coronel. Ela respondeu sem hesitar: um ladrão de café que entrou de noite. O senhor tentou defender a casa e levou facada.
Mostrou o quarto revirado de propósito, a gaveta do cofre aberta, algumas moedas espalhadas no chão. Domingos estava no terreiro, consertando a roda de um carro de boi como se nada tivesse acontecido. O delegado olhou de cima a baixo. Viu um homem livre, limpo, calmo. Perguntou onde estava na hora do crime. Domingos respondeu que dormia na antiga senzala, como sempre, e que ouvirá os gritos, mas chegará tarde. 2 ex-escravos que já tinham fugido foram acusados por testemunhas que nunca existiram. O inquérito durou 3 dias e foi arquivado por autoria desconhecida. O enterro foi rápido. Poucos fazendeiros vizinhos apareceram. A maioria já abandonava suas terras e embarcava para a Europa com medo da vingança negra. O caixão desceu a cova no cemitério de Valença, sem uma lágrima pública. Clarice jogou a primeira pá de terra e voltou para casa antes do último padre amém. Na Boa Esperança, agora só restavam ela, Domingos e 3 agregados velhos. Durante uma semana inteira, não trocaram mais que 10 palavras. Comiam na mesma mesa, sentavam-se em lados opostos, olhavam-se como quem mede distância para um segundo golpe. Na noite de 24 de maio, Clarice bateu à porta do quarto que fora de hóspedes. Domingos abriu sem camisa, cicatrizes brilhando à luz do candeeiro. Ela entrou, fechou a porta e disse: "Agora somos 2 assassinos nesta casa. Não tem mais, senhor? Não tem mais, sinhá. Só tem nós 2. O que vamos fazer com isso?" Domingos respondeu: "Eu vou embora antes do inverno. Tenho dinheiro e passagem para o Rio." Clarice perguntou se podia ir junto. Ele riu pela primeira vez em anos. Sinhá quer ser mulher de preto livre na Cidade Nova. Ela respondeu que preferia ser mulher de preto livre a ser viúva de defunto podre. Na madrugada de 30 de maio, os 2 deixaram a fazenda em chamas. Clarice ateou fogo na casa grande com o mesmo conhaque que bebera por anos. Domingos queimou a senzala e a tulha onde tanto se ajoelhara o coronel. Quando as chamas subiram altas, iluminando o vale inteiro, eles já seguiam estrada abaixo num carro de boi carregado apenas com 2 malas e o revólver. Chegaram ao Rio de Janeiro em 2 de junho de 1888. A corte fervia, negros livres dançando nas ruas, jornais gritando o fim da escravidão, brancos assustados vendendo tudo e embarcando para Lisboa. Domingos alugou um quarto na Rua do Lavradio, coração da pequena África. Clarice, pela primeira vez na vida, entrou num sobrado sem sinhá, sem mucama, sem nome de família. Mudou o nome para Clara Alves, tirou o luto, cortou o cabelo curto como as francesas dos jornais. Domingos abriu uma barbearia na Rua da Carioca que logo ficou famosa. Fazia barba com navalha quente e contava histórias que ninguém ousava repetir. À noite, os 2 dormiam na mesma cama, sem acordo, sem dono, sem ódio declarado. Às vezes faziam amor com raiva. Às vezes nem se tocavam. Mas dormiam de porta trancada, revólver embaixo do travesseiro. Em 1890, Clara engravidou. Teve uma menina de olhos verdes e pele cor de canela que chamaram de Esperança. Domingos registrou a filha como sua. Pagou o escrivão para escrever pai. Domingos Bento dos Santos, ferreiro, natural da África. Nunca mais falou no coronel. Nunca mais voltou ao Vale do Paraíba. Clara abriu uma pensão para ex-escravas na saúde. Ensinava leitura, costura e, principalmente, como nunca mais abaixar a cabeça. Quando alguém perguntava de onde vinha tanto dinheiro para comprar o sobrado, ela respondia que era herança de um tio distante que morrera na Europa. Ninguém insistia. Domingos morreu em 1912, aos 68 anos, de febre alta. No velório, na barbearia cheia de capoeiristas e músicos de choro, Clara colocou na mão dele a carta da Lei Áurea dobrada em 4, já amarela e rasgada nos cantos. Enterraram-no no São Francisco Xavier, o cemitério dos pobres, com banda de pífanos toque o Menino Deus Menino. Clara viveu até 1937. Morreu aos 78 anos, sentada na varanda da pensão, olhando o Morro da Providência onde seus netos já nasciam brasileiros livres. No bolso do vestido, guardava uma única fotografia. Ela, Domingos e a filha Esperança na praia do Russell, 1895. No verso, escrita com letra firme,
Ninguém nunca soube o preço que pagamos por esta imagem. A fazenda Boa Esperança nunca foi reconstruída. Virou pasto, depois mato, depois ruína que as crianças da região dizem ser mal assombrada. Dizem que nas noites de maio ainda se ouve o ranger de tábuas corridas e um homem implorando em voz baixa. Se você chegou até aqui com o coração apertado, pergunte-se: valeu a pena o sangue derramado por uma liberdade que veio tarde demais? Comente sua resposta com honestidade. A história que você acabou de ouvir não está em nenhum livro oficial de história do Brasil. Não aparece nos anais da Câmara de Valença, nem nos processos do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, nem nas memórias dos últimos barões do café. Foi apagada com tanto cuidado que até os fantasmas têm dificuldade de encontrá-la. Mas ela sobreviveu, mesmo assim, em pedaços. O primeiro pedaço é um livro de assentamentos da paróquia de Nossa Senhora da Glória de Valença, onde, entre os óbitos de maio de 1888, lê-se apenas: Coronel Epaminondas de Alcântara e Menezes, 54 anos, sacramentos recebidos, morto por mão de malfeitores. Nenhuma menção ao facão de cana, nenhuma menção ao ex-escravo. O segundo pedaço está no arquivo da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Um registro de nascimento, 12 de março de 1891. Menina parda, filha legítima de Domingos Bento dos Santos, Ferreiro, e Clara Alves, sua mulher. A assinatura de Domingos é firme, quase orgulhosa. A de Clara é trêmula, como se ainda esperasse que alguém arrancasse a caneta da sua mão. O terceiro pedaço é oral. Velhos capoeiristas da saúde, ainda vivos nos anos 1950, contavam que Mestre Domingos Angola nunca falava do passado antes do Rio. Quando alguém perguntava de onde viera tanto ódio na ginga, ele respondia apenas: eu aprendi a dançar com o diabo de botas, meu filho. E ele pagou caro pela aula. O quarto pedaço é uma carta encontrada em 1978, durante reforma da antiga pensão na saúde. Estava dentro de uma lata de biscoitos, embrulhada em pano vermelho, desbotado. Escrita em 1936 por Clara Alves, endereçada à neta Esperança, com instrução de abrir só depois de sua morte. A carta tem 4 páginas. Nela, pela única vez, Clara contou tudo: o casamento de fachada, as noites na tulha, a proposta indecente do marido, o acordo infernal, a noite do facão, a fuga, o fogo, o rio. No fim, escreveu: eu não sei se fomos monstros ou apenas sobreviventes. O que sei é que a liberdade que nos deram de presente chegou manchada de sangue que nós mesmos derramamos. Não peça perdão por mim, minha neta. Peça apenas que ninguém mais precise pagar este preço. A carta nunca foi publicada. A família guardou, primeiro por vergonha, depois por respeito. Hoje repousa no arquivo particular de um bisneto que prefere não revelar o sobrenome. O quinto pedaço é o silêncio. O silêncio de gerações que cresceram sabendo que havia algo podre na origem da linhagem, mas nunca ousaram perguntar. O silêncio das terras do Vale do Paraíba, onde as ruínas das fazendas ainda escondem ossos e segredos. Porque este caso não é exceção. É apenas o queúrio mais cru de uma sociedade inteira construída sobre a inversão absoluta de valores. Onde,